O produto logo se espalhou pelo mundo todo e foi excepcionalmente bem sucedido no Japão. A visão de nossa pequena loja em Tóquio, com milhares de garotos enfileirados para comprar os produtos, devolveu sorrisos às nossas caras, sorrisos que haviam estado ausentes durante muitos anos. Quando contei nosso sucesso mundial a meu pai rico, ele lembrou: o processo lhe dará um vislumbre do seu futuro, mas você terá que ser fiel ao processo. Embora ainda não tivesse me destacado, eu sabia que estava me aproximando de meu objetivo. Apesar de rigoroso, o processo estava funcionando. A Mania 98 Rock durou aproximadamente 18 meses e deu muito dinheiro. Foi graças a essa campanha de marketing que consegui pagar $700 mil de dívidas aos meus credores e em impostos atrasados. Quando a moda terminou, voltei financeiramente à estaca zero. Apesar de continuar sem dinheiro, minha compreensão do triângulo DI já era maior. Minha confiança estava de volta. Eu havia transformado azar em sorte, não tinha mais que me declarar falido e, mais uma vez, havia tido um vislumbre da vida boa, o meu futuro quando o processo terminasse. Em 1981 recebi um telefonema do agente da banda Pink Floyd. O homem ouvira falar de nosso sucesso com a mercadoria 98 Rock e queria que nós ajudássemos a banda a lançar seu novo álbum Teval. Evidentemente, agarramos a oportunidade com unhas e dentes. Nosso pequeno negócio estava mais uma vez se transformando em grande empresa. E com esse crescimento, a força do triângulo DI da nossa empresa seria testada outra vez. Nossa joint venture com a banda Pink Floyd foi um sucesso. Não demorou muito para que fôssemos procurados por outras bandas e, sem que houvéssemos realmente planejado, nossa pequena empresa em Honolulu estava solidamente estabelecida no merchandising do rock and roll. Quando Duran Duran e Van Halen ingressaram na nossa lista de bandas de rock, o negócio explodiu. A MTV foi lançada simultaneamente, por volta de 1982, e o rock and roll voltou com toda a força. A música disco estava morta e, mais uma vez, nossos sistemas ficaram excessivamente estressados. Estávamos no lugar certo, no momento certo e no negócio certo. O problema foi que não conseguimos mais atender a demanda. Sabíamos também que não poderíamos mais fabricar os produtos nos Estados Unidos. O custo decorrente dos regulamentos governamentais, da mão de obra e da legislação pertinente e do preço dos aluguéis era demais para um pequeno negócio. Para nos expandirmos, tornou-se muito mais econômico transferir a produção para a Ásia. Os 3 sócios trabalharam um dia expandindo o negócio na Ásia. Foram mais ou menos 6 meses de trabalho pesado, não chegava a ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas foram pelo menos 20 horas por dia, 7 dias por semana. Eu praticamente morava em Nova York ou São Francisco. Dave, nosso outro sócio, ficava em Taiwan e na Coreia e meu irmão manteve as operações em Honolulu funcionando. Trabalhando em fusos horários que abrangiam a metade do globo, ficávamos o tempo todo em contato telefônico, antes dos telefones celulares e do correio eletrônico, construindo um triângulo DI maior. Com a expansão do triângulo, o dinheiro começou a entrar novamente. De vez em quando eu ia visitar meu pai rico. Nossa amizade andou estremecida durante essa época. Ele ainda estava aborrecido porque achava que eu não havia respeitado os conselhos que me dera pouco antes do desastre do negócio original com as carteiras. Embora não estivesse satisfeito comigo, ele ainda me concedia seu tempo e seus conselhos e continuou um pouco rabugento, até mesmo depois que informei que nosso negócio de carteiras havia sido reconstituído e que eu havia aprendido muito. Em retrospecto, a reconstrução do negócio foi uma experiência de valor incalculável. Meus 2 sócios e eu mesmo havíamos aprendido e amadurecido muito. Estávamos menos orgulhosos. Havíamos nos transformado em profissionais mais inteligentes e nosso fluxo de caixa era prova disso. Nosso novo triângulo DI não apresentava furos e estava aguentando firme. Um dia, Dave sugeriu que eu fosse com ele à Coreia e Taiwan para conhecer nossas operações locais.
Eu ainda não conhecia nossas fábricas na Ásia, já que ficara só em São Francisco e Nova York durante o período de expansão. Como disse no capítulo anterior, foi nessa visita à Ásia que vi adolescentes trabalhando em sweatshops e encerrei minha carreira de fabricante. Missão cumprida. Voltando da Ásia para o Havaí, percebi que minha missão estava encerrada e ainda no avião comecei a analisar o processo em retrospectiva. Como se o tempo não tivesse passado, recordei a decisão de trabalhar na Xerox Corporation para aprender a vender, em 1974. Minha mente também trouxe recordações daquele dia em 1976, quando eu e meu amigo Larry decidimos iniciar o negócio de carteiras de nylon em regime de tempo parcial. Em 1978, quando eu já era um melhor vendedor da Xerox, as carteiras de nylon para surfistas estavam sendo comentadas em revistas como GQ, Runner's World e Playboy. Larry e eu havíamos saído da Xerox e nos dedicado integralmente ao nosso minúsculo negócio. Lembrei-me das épocas de euforia e em seguida do desastre. Emocionei-me ao lembrar como me senti mal quando contei à minha família, aos credores e às autoridades tributárias que íamos fechar o negócio. Recordei as lições de pai rico durante aquele período e acabei sorrindo ao pensar como meu irmão, Dave e eu havíamos reconstruído o negócio e tivéramos sucesso, primeiro com a 98 Rock e depois com a MTV o Rock and Roll. Nosso negócio era agora sólido e era tempo de seguir em frente. Minha cabeça continuava dizendo: fique, agora é a época de ganhar muito dinheiro. Você está novamente por cima. Por que parar agora? Você está em vias de ficar rico. O trabalho duro já foi feito e os seus sonhos vão se realizar. Mas lá no fundo eu sabia que era hora de ir adiante. Essa decisão foi difícil, especialmente porque o dinheiro estava mesmo começando a entrar. O conflito entre a cabeça e o coração durou meses. Mas, de uma vez eu quis continuar com aquilo, quando recebia meu prolabore acompanhado por uma bonificação, e no entanto sabia que minha missão, aprender os fundamentos do triângulo DI, estava concluída. Eu já podia ser competitivo no mundo dos negócios. O problema era que eu não gostava do que tinha que fazer para continuar sendo competitivo. Não gostava de obrigar adolescentes a trabalhar em condições horríveis, condições que provavelmente os deixariam marcados para o resto da vida. Em fins de 1983, informei a Dave e ao meu irmão John que eu ia sair do negócio. Não pedi nenhuma compensação financeira. Eu tinha bem mais do que precisava. Conheci Kim exatamente quando estava me preparando para empreender essa mudança em minha vida. Na verdade eu a havia conhecido meses antes, quando ainda era o rei das discotecas de Waikiki, mas ela não quis saber de mim. Talvez tenha sido por causa das camisas de colarinho comprido e das botas estilo disco. Não cheguei a me incomodar, porque Waikiki estava cheia de garotas lindas. Voltei a pensar em Kim por algum motivo, depois que voltei da Ásia. Convidei-a novamente a sair e novamente ela recusou o convite. A coisa continuou assim durante 6 meses. Eu a procurava, conversava e convidava para sair e ela dizia que não. Telefonava e ela dizia que não. Mandava flores, e ela dizia que não. Foram centenas de tentativas. Experimentei todas as táticas de venda que conhecia. Finalmente, sem ter mais nenhum truque na manga, parei com aquela história de rei das discotecas e apliquei o que havia aprendido nos cursos de marketing que fazia à noite. Um dos métodos empíricos do marketing é primeiro pesquisar. Mudando de vendedor para pesquisador, comecei a fazer perguntas na tentativa de descobrir quem era realmente aquela mulher chamada Kim. Em marketing, isso é chamado de conhecer seu cliente. A primeira pessoa que procurei foi um camarada que trabalhava com ela. Quando comecei a fazer perguntas, ele caiu na risada e disse: "Você não tem chance. Sabe quantos caras estão correndo atrás dela? Todo dia ela recebe cartões, flores e telefonemas de camaradas como você. Provavelmente ela nem sabe quem é você." A conversa não me ajudou em nada e, assim, continuei assuntando. Finalmente, enquanto almoçava com uma amiga, mencionei que meu projeto de pesquisa de mercado, codinome Kim, não estava avançando. Piles.
Abriu um sorriso ao ouvir minha história e perguntou: você por acaso sabe quem é a melhor amiga dela? Não, não sei. Caindo na gargalhada, Phyllis disse: é Karen, sua antiga namorada. O quê? Você está brincando, não está? Não, não estou. Dando a Phyllis um enorme abraço e um beijo, saí ventando pela porta fora e voltei ao meu escritório. Eu tinha que dar um telefonema para Karen. Minha separação de Karen não havia sido lá muito agradável, sendo assim, eu tinha que consertar um pouco as coisas. Depois que me desculpei, tardiamente, Karen se dispôs a escutar a história de meus 6 meses perseguindo Kim. E também ela deu gargalhadas. Finalmente se recompôs e perguntou: e o que é que você quer que eu faça? Voltei a ser vendedor e pedi a ela o que todo vendedor bem treinado pede a um cliente satisfeito: uma recomendação. O quê? Explodiu Karen. Você quer que eu o recomende? Quer que eu diga a ela que deve sair com você? Mas que cara de pau! Bom, é por isso que sou um vendedor fabuloso, brinquei eu. Karen não achou nenhuma graça. Está bem, vou falar com ela. Mas estou avisando que é só isso que vou fazer. Não me peça mais nenhum favor. Bom, de um jeito ou de outro ela conversou com Kim e me elogiou. Mais ou menos 6 semanas depois, nossas agendas coincidiram e finalmente tivemos o primeiro encontro, no dia 19 de fevereiro de 1984. Começa um novo processo. Nosso encontro foi em um bar à beira da praia. Pedimos uma garrafa de champanhe e fomos caminhar pela areia. Eu não tinha lá muito dinheiro e, sendo assim, foi o encontro mais romântico que consegui inventar por um preço ao meu alcance. Sentados na areia no fim da praia de Diamond Head, Kim e eu conversamos até o raiar do sol. Tínhamos muita coisa para colocar em dia. Naquela noite, ela me falou de sua vida e eu falei da minha. Quando surgiu o assunto trabalho, falei a ela sobre meu pai rico e suas lições. Com especialização em negócios na universidade, Kim ficou interessadíssima pelo triângulo DI e pelo processo de se tornar empreendedor. E ficar lá sob o luar, sentado na areia à beira d'água conversando sobre negócios com a mulher mais bela que eu jamais conhecera, foi como estar no paraíso. A maioria das garotas que o rei das discotecas havia encontrado até então não queria saber de negócios. Mas Kim estava interessada, na verdade interessadíssima. Ela sacudiu a cabeça quando contei a história das carteiras de nylon. Contei como eu havia estado lá em cima e depois me encrencara todo. Quando falei das crianças asiáticas, umas empilhadas sobre as outras, 4 filas de operários onde mal caberia uma, respirando os vapores tóxicos das tintas que usávamos, ela quase uma chorou. Aí contei que havia saído do negócio porque a missão estava encerrada. Com isso ela retomou a conversa e disse: estou feliz por você ter saído. Mas o que é que você pretende fazer agora? Não sei, respondi sacudindo a cabeça. Tudo o que sei é que, às vezes, a gente tem que dar uma parada antes de recomeçar. E é isso que estou fazendo agora. Uma pausa. Falei então sobre meu pai, que continuava desempregado e aceitando empregos temporários quando conseguia encontrá-los. Falei de como eu achava que a instrução convencional era inadequada e não preparava rapazes e moças para o mundo real. Disse que as escolas preparavam as pessoas para serem empregados e não empreendedores, ensinando-as a esperar que alguma empresa ou o governo se encarregasse de sustentá-las, quando paravam de trabalhar. Conversamos então sobre o futuro e eu disse que pai rico previa a chegada de uma crise em termos de seguridade social e saúde pública, bem parecida com uma crise financeira no mercado de ações, crises essas que se tornariam cada vez mais graves à medida que a geração Baby Boom envelhece. Por que você está preocupado? Perguntou ela. Você acha que essa crise financeira iminente é problema seu? Não sei realmente dizer, respondi. Sei que o mundo tem um monte de problemas em matéria de ambiente, saúde, comida, habitação e assim por diante. Mas do meu ponto de vista, esse problema de dinheiro, da pobreza e do abismo entre ricos e pobres é o que mais me interessa. Sinto isso na alma e na boca do estômago.
A conversa derivou para o Dr. Buckminster Fuller, o fato de eu haver estudado com ele e a maneira como ele tinha as mesmas preocupações que meu pai rico. Fiz o melhor que pude para explicar a ela o que Fuller quis dizer quando afirmou que os ricos e poderosos estavam brincando com o dinheiro, mantendo os pobres e a classe média constantemente à beira de uma crise financeira. Contei também que o Dr. Fuller costumava dizer que cada um de nós tem um propósito na vida, que cada um tem uma peça importante do quebra-cabeça e que nossa tarefa não é simplesmente ganhar dinheiro mas, sim, construir um mundo melhor. Parece que você está procurando uma forma de ajudar gente como seu pai e aqueles adolescentes das fábricas na Ásia, disse Kim. É praticamente isso. Quando estive em nossa fábrica, decidi que já é tempo de eu trabalhar em favor dos jovens, em vez de eles trabalharem para mim. É tempo de tornar os jovens ricos, em vez de eu só ficar rico. O sol vinha raiando sobre o mar. Os surfistas já estavam experimentando as ondas suaves e cristalinas. Era hora de me preparar para o trabalho. Ficamos acordados a noite toda, mas estávamos cheios de energia. E desde então estamos juntos. Identificando minha paixão, Kim e eu nos mudamos para a Califórnia em dezembro de 1984. Como já contei muitas vezes em meus livros, essa mudança iniciou o período mais difícil que enfrentamos. A oportunidade de negócio da qual fomos em busca não foi em frente. Isso nos deixou sem dinheiro e tivemos até que dormir algumas noites no nosso carro. Foi uma época que sedimentou nosso compromisso, um para com o outro e em relação ao nosso novo empenho. A Califórnia era então um canteiro de novos modelos educacionais. Muitos hippies haviam ficado mais velhos e estavam promovendo seminários sobre assuntos estranhos e interessantes. Os temas mais comuns eram abra a cabeça, mude seus paradigmas e liberte-se das limitações. Kim e eu participamos de todos os seminários que pudemos, incorporando novas ideias e observando técnicas pedagógicas diferentes. Disse mais atrás que passei pela escola de pilotagem de alta performance de Bob Bondurant e trabalhei com Tony Robbins, ensinando pessoas a caminhar sobre carvões ardentes. Como você já sabe, não gosto do sistema pedagógico tradicional. Não gostava de aprender pelo medo de ser reprovado, aprendendo a memorizar todas as respostas certas, sempre com medo de cometer erros. Na escola, eu me sentia como se estivesse sendo programado para fazer apenas o que supostamente é certo e ter medo de viver a vida. Sentia-me frequentemente como uma borboleta presa numa teia, com a aranha me envolvendo em seu fio até que eu não pudesse mais voar. O tipo de instrução que eu estava procurando era um sistema que ensinasse as pessoas a se libertarem de seus temores. Uma educação que as ajudasse a descobrir suas próprias potencialidades para que pudessem caminhar sobre o fogo ou pilotar carros de Fórmula 1. Quanto mais eu estudava essas técnicas, descobrindo como todos nós aprendemos, de que forma a mente trabalha em conjunto com as emoções e os efeitos que isso tem sobre nossa capacidade física, mais eu queria aprender. Tornei-me fascinado em saber como os seres humanos aprendem. Descobri por que eu havia gostado tanto dos fuzileiros navais. Eu havia adorado o treinamento e a escola de pilotagem porque lá aprendi a superar o medo e os raciocínios limitadores. Os fuzileiros haviam sido o ambiente de aprendizado perfeito para mim. O ambiente era duro e rigoroso e impusera exigências a meu corpo, a minha mente, minhas emoções e minha alma, até que eu terminasse o programa. Para os fuzileiros navais, não basta saber as respostas certas. Exatamente como no mundo dos negócios, o treinamento de um fuzileiro naval busca obter resultados e não racionalizações. Tratava-se de agir e não de falar. Era um ambiente de aprendizado onde o mais importante é a missão. A equipe e o indivíduo vêm em segundo e terceiro lugares. Foi um ambiente de aprendizado que me ensinou a voar em vez de cortar minhas asas. Aprendizado inovador. Estava começando a parecer que estávamos estudando aquilo que acabei chamando de aprendizado inovador, o tipo de aprendizado suficientemente poderoso para ocasionar uma transformação, uma mudança de paradigmas, muito semelhante àquilo que um passarinho deve sentir quando finalmente rompe a casca do ovo.
Durante um dos seminários sobre aprendizado que assisti, ouvi falar de Ilya Prigogine, uma pessoa que recebera o Prêmio Nobel por suas descobertas. O Prêmio Nobel foi concedido em função das pesquisas de Prigogine sobre estruturas dissipadoras. Para colocar o conceito na forma mais simples possível, suas pesquisas provaram por que uma criança monta numa bicicleta, cai, torna a montar, cai novamente, de súbito, consegue andar de bicicleta. Sempre simplificando, o terrível estresse gerado pelas repetidas quedas e novas tentativas obriga ao cérebro da criança a se reorganizar. Ela deixa de ser incapaz de andar de bicicleta e aprende a andar para sempre. Para mim, as pesquisas de Prigogine confirmaram que as pessoas que vão bem na escola podem não se sair tão bem no mundo real. Existe muita gente que sabe o que fazer, mas não consegue fazer o que sabe. Tal qual meu pai, essas pessoas continuam caídas depois que caem, frequentemente dizendo: nunca mais vou fazer isso. Em vez de exigirem cada vez mais de si mesmas, à medida que aumentam o estresse e a frustração, elas desistem para reduzir o estresse. De certa forma, essas pessoas são como passarinhos que nunca saíram da casca protetora do ovo. Como resumiu Prigogine, o estresse é a maneira como a inteligência aumenta. Ou como diria meu pai rico, insista no processo. Quão rapidamente conseguimos aprender? Outra pessoa cuja obra pesquisei foi Georgi Lorzanov, um búlgaro pioneiro naquilo que hoje é chamado de superaprendizado. Embora nunca tenha assistido a uma aula de Lorzanov, afirma-se que ele conseguia ensinar um idioma novo em apenas 1 ou 2 dias. Obviamente, ele e seus trabalhos foram desacreditados pela pedagogia convencional, mas comecei a experimentar suas técnicas e constatei que elas realmente funcionam. Uma das razões para eu não gostar da escola era simplesmente o ritmo de aprendizado lento demais. A combinação de diferentes técnicas de ensino aumenta a velocidade do aprendizado, reduz o tédio e resulta na retenção mais duradoura. Comecei a ficar entusiasmado acerca do ensino, um novo tipo de ensino. O que mais me agradou naquilo que estava descobrindo foi que não importa se o estudante se enquadra entre os primeiros ou os últimos da classe. Com esse método de ensino, tudo o que é necessário para aprender é a vontade. Encontrando minha paixão, Pai Rico me dissera, anos atrás, que o aprendiz retém o melhor de um processo e deixa o resto para trás, assim que o processo está concluído. O aprendiz avança então para o processo seguinte, assim que este termina, retém o melhor do segundo processo e deixa o resto para trás. As palavras de Pai Rico começaram a fazer sentido à medida que Kim e eu íamos cumprindo esse período de aprendizado. Ocorreu-me subitamente que eu estava iniciando o melhor dos vários processos que atravessara na vida. Eu tivera a experiência de ir à escola, coisa que realmente detestara. Em seguida, veio minha experiência como piloto da Marinha e depois a experiência de aprender a ser empreendedor, com meu negócio de carteiras de nylon. Por pior que tivesse sido o processo das carteiras, deste resultaram grandes experiências que conservei. E agora, tornando-me realmente um estudante do modo como as pessoas aprendem, todas as experiências anteriores estavam se consolidando. Minha vida desgovernada estava finalmente começando a fazer sentido. Identifiquei minha paixão mais ou menos em agosto de 1985. Meu novo negócio estava começando a tomar forma em minha mente. Entre 1986 e 1994, Kim e eu dirigimos uma organização que administrava a Escola de Negócio para Empreendedores e a Escola de Negócio para Investidores. Ao contrário das escolas de negócio tradicionais, essas duas não faziam exigências prévias. Não exigíamos registros escolares. Tudo o que exigíamos era a vontade de aprender e o tempo e o dinheiro necessários para pagar os cursos. Valendo-nos das técnicas que havíamos aprendido, conseguíamos ensinar os princípios básicos de contabilidade e investimento, cujo aprendizado demora normalmente 6 meses, em apenas um dia. Em vez de falar sobre negócios, os alunos na realidade organizavam um negócio, abordando todos os componentes do triângulo DI. Em vez de falar sobre a formação de equipes, cada equipe tinha também que treinar para o triatlo. Em vez de uma
pessoa terminar em primeiro lugar. Quem vence era a equipe que terminava em primeiro lugar. Não sei se você sabe como é difícil conseguir que 15 pessoas de diferentes idades, no gênero, no nível de preparação e na atitude venham a competir como equipe em uma prova de natação, ciclismo e corrida. Algumas provas me lembravam cenas do Vietnã. Via-se membros de uma equipe carregando outros membros nas costas, cruzando a linha de chegada. É claro que, para ser uma escola de negócio real, tínhamos que apostar dinheiro. Cada participante colocava dinheiro na sacola e o vencedor ficava com tudo. Uma equipe vencedora formada por 15 pessoas podia ir embora com até $50.000 em prêmios. Na escola de negócio para investidores, organizávamos um verdadeiro pregão em vez de falar de investimentos. As equipes representavam diferentes fundos mútuos e diferentes administradoras de fundos de ações. As equipes tinham que corrigir suas estratégias de investimento à medida que as condições do mercado mudavam. E quando terminava o curso, era a equipe vencedora que ia embora com o dinheiro. Em 1993, percebi mais uma vez que era hora de seguir em frente, apesar de o negócio ser bem sucedido e lucrativo. No verão de 1994, Kim e eu vendemos nossas cotas de participação e nos aposentamos. A renda passiva gerada por nossos investimentos era agora maior que as despesas. Havíamos escapado finalmente da corrida de ratos. Não estávamos ricos, estávamos financeiramente livres. Estávamos em férias numa ilha particular do arquipélago de Fiji quando recebemos um telefonema do agente da banda Pink Floyd, como recompensa por havermos nos aposentado cedo. Kim tinha 37 anos e eu, 47. Saiba quando parar. Em seu livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins dedica todo um capítulo à importância de saber quando se deve parar. A leitura desse livro, em 2004, levou-me de volta aos momentos em que eu também parei, em 1984 e 1994. Não houve nenhum sinal claro de Deus dizendo, é hora de parar. Houve simplesmente um momento em que eu percebi que o processo em que eu estava havia chegado ao fim. Era hora de parar e esperar que começasse um novo processo. Conheci muitos homens de negócio que querem parar e não conseguem. E não conseguem por várias razões. Uma das mais comuns é que seu triângulo DI é frágil e eles têm que trabalhar mais ou durante mais tempo para compensar essa deficiência. Outra razão é que o dono do negócio não pode se dar ao luxo da aposentadoria, outro sintoma de fragilidade do triângulo DI. E outra ainda é que, apesar do sucesso do negócio, o dono não consegue parar porque não sabe o que vai fazer depois. De acordo com Jim Collins, a pessoa talvez tenha que primeiro parar, tirar férias e então começar a procurar o que fará em seguida. Eu simplesmente parei, deixei a poeira assentar e esperei alguns anos para ver o que viria em seguida. De a parar, estive firmemente entrincheirado no quadrante A entre 1984 e 1994. Não, seria eu quem iria me mudar prematuramente para o quadrante D como era de se esperar. Nossa exaustão foi aumentando à medida que aumentava nosso sucesso. A exaustão é aquilo que atinge frequentemente as pessoas bem-sucedidas no quadrante A, uma vez que quem trabalha é a própria pessoa. Mais sucesso significa mais trabalho. Os autônomos frequentemente são remunerados em função do número de horas trabalhadas e, como todo mundo sabe, o dia só tem 24 horas. Não foram o trabalho intenso ou as muitas horas de trabalho que fizeram com que Kim e eu parássemos. O que me incomodava era perceber que nosso trabalho estava atingindo poucas pessoas. Afinal de contas, não são muitas as pessoas que podem pagar para participar de seminários. E nossos seminários, além de caros, eram quase tão rigorosos quanto o treinamento dos fuzileiros navais. As pessoas tinham que reservar 10 dias ou mais para cursar uma de nossas escolas de negócio. O Dr. Buckminster Fuller, o professor que teve enorme influência sobre minha vida, dizia frequentemente: quanto mais você for útil para as pessoas, mais eficiente você será. Fuller não estava interessado em ganhar dinheiro, sim, em ser útil. Pai Rico afirmava:
Uma das grandes diferenças entre as pessoas dos quadrantes A e D é o número de clientes que elas podem atender. E afirmava ainda: se quiser ser rico, seja simplesmente útil para mais pessoas. Ao redor de 1994, o último curso que ministrei reuniu mais de 350 pessoas, cada uma delas pagando $5.000 para participar. Basta fazer a conta para ver que dinheiro não era problema. O problema era que havia apenas 350 pessoas e eu sabia que, se quisesse realmente ajudar aqueles jovens asiáticos, não seria daquela forma que eu conseguiria. Em outras palavras, eu sabia que era hora de parar e imaginar como poderia passar do quadrante A para o quadrante D em vez de tentar saltar sobre o Grande Canyon, que eu estávamos prontos para escalar a ladeira do outro lado. Era hora de passar pelo que Pai Rico chamava de buraco da agulha. Passando pelo buraco da agulha. Como a maioria sabe, um dos problemas do autônomo do quadrante A é a palavra auto. Em muitos casos, o autônomo é o próprio produto, a pessoa que é contratada para realizar o trabalho. Quando se observa o triângulo DI, começando pelo fluxo de caixa e chegando ao produto, nota-se que o autônomo se encarrega de tudo, de todos os níveis. Na maioria dos casos, o autônomo tem muita dificuldade em passar para o quadrante D. Pode ser difícil tirar o auto da frente do processo. Era o meu caso, entre 1984 e 1994. Eu era o auto, o autônomo. Embora isso fosse intencional, a realidade me incomodava. Uma das perguntas que eu frequentemente me fazia era: como posso ensinar o que venho ensinando nas nossas escolas de negócios sem fazer isso pessoalmente? Experimentamos treinar outros instrutores, mas o processo se revelou longo, difícil e tedioso. Era difícil encontrar gente como Blair Singer e Wayne Morgan, outro amigo, capaz de concluir o processo de treinamento e se tornar um instrutor. Embora os candidatos já fossem empreendedores, era difícil ensiná-los a ensinar do nosso jeito. É preciso muito talento para conseguir que um grupo de mais de 300 pessoas aprenda contabilidade e investimentos em um só dia. É quase tão difícil quanto ensinar a caminhar sobre brasas. Depois que vendi o negócio, em 1994, tive tempo para voltar à pergunta que vinha me fazendo: como posso ensinar o que venho ensinando sem fazer isso pessoalmente? Mudei-me para a região montanhosa perto de Bisbee, no Arizona, isolando-me, assim, o suficiente para começar a responder a essa pergunta. Trabalhei nisso durante 2 anos e, quando fui embora de Bisbee, já tinha a primeira versão de Pai Rico, Pai Pobre, um esquema aproximado do jogo Cash Flow 101 no meu Macintosh. Eu estava passando pelo buraco da agulha e indo do quadrante A para o quadrante D. Pai Rico ouvira falar do buraco da agulha na escola de catecismo dominical e costumava dizer: existe um ditado quase religioso que diz mais ou menos assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no céu. E prosseguia com sua versão modificada do ditado: esqueça o camelo. O homem que conseguir passar pelo buraco da agulha ingressará em um mundo de enorme riqueza. Pai Rico era muito religioso e não estava absolutamente fazendo piada com o ditado. O que ele estava era simplesmente incorporando a lição e modificando-a para criar uma lição toda sua. Em termos de negócios, ele queria dizer que, para passar pelo buraco da agulha, o empreendedor tem que ficar para trás. O que passa pelo buraco da agulha é a propriedade intelectual do empreendedor. Você entenderá melhor o que Pai Rico queria dizer ao observar o desenho da página a seguir. Existem muitos exemplos de empreendedores que, ao longo da história, passaram pelo buraco da agulha. 1. Henry Ford passou pelo buraco da agulha quando desenhou um automóvel que podia ser fabricado em série.